Estamos de volta e continuamos esta conversa com o presidente da CTA, engenheiro Agostinho Vuma. Vivemos sobre a égide da pandemia do novo coronavírus, que assola todos os setores das mais variadas formas. Foram várias as intervenções, as comunicações do setor privado sobre como é que essa situação está a afetar o ambiente de negócio, o clima econômico todo em geral. Mas insisto em lhe perguntar de que forma e em que termos é que esta pandemia da Covid-19 está a afetar as nossas empresas, os nossos negócios. Primeiro, houve uma redução de cerca de 49% do índice da robustez empresarial. Em janeiro, 0,52%, março, cerca de 0,21%. Portanto, estamos a falar do primeiro trimestre do ano 2020. O setor de transportes, setor de turismo, como os primeiros mais afetados. Entretanto, a liderança dos dois setores está no setor de turismo. Tivemos o correspondente a 7% do PIB moçambicano, sob ponto de vista de perdas. As empresas, até o final do ano, tínhamos cerca de 1.100 empresas que encerraram oficialmente as suas atividades. Em termos de emprego, 52 mil empregos em todo o país. E aqui não fica de fora, portanto, o desenvolvimento dos projetos na Zona Norte. Portanto, um conjunto de números estatísticos que representam e caracterizam a nossa economia depois que a pandemia entrou. Recentemente, também apresentamos o índice do desempenho empresarial, mostrando uma certa melhoria, mas muito tímida, mercê do anúncio da vacina, mercê da abertura de fronteiras que aconteceu no último trimestre de 2020 e também algumas ações enérgicas que foram sendo adotadas pelo setor empresarial de forma isolada para evitar que o impacto fosse maior ainda. O governo, no contexto desta situação, tomou um conjunto de medidas, inclusive de apoios financeiros direcionados ao setor privado. Tivemos uma linha de crédito exígua, é certo, que foi implementada pelo BNI, mas foram fundos públicos. O Banco de Moçambique também anunciou uma linha de 500 milhões de dólares, também direcionados ao setor privado. Estas iniciativas tiveram alguma repercussão concreta na resiliência do setor privado em face desta crise? Nós preocupamos-nos com medidas que estimulassem a economia e fomos buscar ações que concorressem para medidas de âmbito fiscal, aduaneiro, financeiro e laboral. Achamos que o primeiro estímulo que deve ser feito pelo nosso governo é assegurar o pagamento de faturas atrasadas. Portanto, se nós estamos a falar de contratação creditícia, novos financiamentos, numa economia que não promete, não há uma atividade que se pensa que vai ser melhor para resgatar tanto os números positivos que almejamos no nosso plano de negócio. Então, é extremamente arriscado acharmos que uma medida financeira orientada para dar crédito com as taxas de juros não muito acessíveis. Então, estamos a dilacrar a economia de forma muito lenta, que a breve trecho, tanto nós vamos assistir o que vai ser das empresas. Temos, por um lado, as medidas financeiras foram anunciadas,
regozijamos-nos dessas medidas financeiras. Por quê? Porque, primeiro, o pacote anunciado pelo BNI do lado do INSS foi a nossa ação enérgica como membros do Conselho de Administração, que aconselhamos o INSS a olhar para o investimento do setor produtivo, ações que possam concorrer para manter os postos de trabalho dos nossos operários e também olhando na linha de conta que o nosso principal fator de produção, o homem, a pessoa humana, precisa de esquivar da Covid, mas também precisa de manter os seus hábitos de vida. Portanto, não pode morrer com a pandemia, mas também não pode morrer da fome. Tivemos ações, alguns incentivos aduaneiros que apontassem para o desembaraço antecipado e também foi acudido pelo governo. No nosso estudo também tínhamos algumas medidas laborais que orientassem para a forma legal sobre como é que devemos rescindir os contratos, para não haver rescisão em massa. Mas também como manter a porta aberta com uma empresa que não esteja tecnicamente falida. Então, essas ações todas, as financeiras, medidas fiscais, aduaneiras e laborais, foram um conjunto de atividades que a CTA liderou para manter e reduzir o impacto da pandemia na economia. Tivemos, por isso, um fecho do ano com um número razoavelmente reduzido de empresas que tivessem sido afetadas, portanto, tivessem encerrado a atividade em definitivo. Há uma recuperação lenta. O adágio segundo o qual um desafio, uma oportunidade, penso que para a questão da Covid não se aplica. Porque trata-se de eleger a melhor forma. Queremos nos manter vivos, não queremos nem morrer pela pandemia, nem, digamos, pela fome. Pela fome, resumindo. Então, eu penso que, nesse sentido, podemos dizer que logramos alguns resultados. Entretanto, na medida financeira, que se referiu de 500 milhões de dólares anunciados pelo Banco de Moçambique, aqui o desafio reside no fato de como colocamos esse dinheiro, portanto, no mercado. O Banco de Moçambique continua apostado no binômio inflação-taxa de juros. Portanto, ouvimos recentemente o aumento da taxa de juros, o que, sem dúvida, veio a decepcionar o mercado. Mas a lógica usada pelo Banco de Moçambique, pelo Comitê da Política Monetária, é de todo um sentido para conter a inflação. Entretanto, o que nós estamos a dizer é que não se retenham só no binômio inflação-taxa de juros. É preciso olhar para a questão da produção da economia. Nós não vamos gerir um país só com taxa de juros e inflação. Quem produz aqui no meio? Então, nós temos que colocar também o dinheiro à disposição do setor produtivo para aumentar o Moçambique. O impacto da pandemia na economia foi maior porque nós produzimos muito poucos. Digamos, colocar esse dinheiro em termos e condições acessíveis. Acessíveis, para colocar o setor produtivo a trabalhar e, tanto, a minorar o impacto da Covid-19 na nossa economia. É preciso reparar que, para além do desempenho normal da nossa economia, com os problemas que nós conhecemos, os últimos anos, a questão dos fenômenos naturais foi forte demais para a capacidade da nossa economia. Portanto, as empresas ainda se ressentem
dos problemas do Idai e agora dos novos ciclones, e ainda temos que gerir a questão que tem a ver com a pandemia, com uma taxa de juros altíssima. Deixando de lado esta questão das decisões de política monetária sobre a economia, já vinha a economia de uma saúde, digamos assim, precária. E recordo-me que já nessa altura o governo já tinha anunciado uma espécie de alívio fiscal para as empresas e que no meio da pandemia veio relaxar alguns aspectos que esteve aqui a mencionar. Tudo isto teve impacto ou não teve impacto nas nossas empresas? Não teve impacto. Em 2017, quando nós iniciamos o mandato, a nossa primeira intervenção em sede de Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócio, com Sua Excelência o Primeiro-Ministro, referimos-nos da questão da carga fiscal, que a nossa carga fiscal era alta na região, em particular. Então, nós estamos a cerca de 50%. E acho que na altura não houve muito bem entendimento sobre o alcance. E fomos clarificando que carga fiscal, estamos a falar de imposto, que é o IVA, e depois as outras taxas. Nas autarquias, nos ministérios, em diplomas ministeriais. Hoje, enquanto decorre a Covid, se quiser ir para a África do Sul, vai encontrar uma taxa na fronteira de semeticagem. A ir. Para além do desafio da questão que tem a ver com a taxa ou o pagamento de um teste de Covid. No seu regresso, também vai pagar outra taxa de semeticagem. Não temos ainda clareza se não é remarmos contra a maré, se advogarmos pela abertura de fronteiras, promoção de políticas de turismo e colocarmos como taxa, uma nova taxa. E sei que há outras taxas que estão a discutir no país, para além das municipais. Portanto, nós estamos a agravar a nossa carga fiscal, sobrecarregando o lucro do empresário. Estas ações indicam, por isso, que os últimos tempos têm sido muito maus. Os anúncios que foram feitos, do ponto de vista de medidas, estão de longe para aquilo que se pretende ao desempenho do nosso setor empresarial. Portanto, a nosso ver, este não era tempo de introdução de nenhuma taxa. Vamos nos concentrar em ações que possam manter as empresas tecnicamente ativas. Então, a nossa concentração deve ser como resgatar os postos de trabalho perdidos. Estamos a falar de 52 mil, que são números oficiais do Ministério do Trabalho através da Inspeção Geral do Trabalho. Engenheiro Agostinho Nvuma, as primeiras considerações desta entrevista, que vai ter continuidade na próxima edição do Semanário Econômico.